Por isso que a referência positiva é sempre é o ideal, né? Então, igual costumávamos falar dentro das Forças Armadas, tá vendo aquela pessoa? Pegue o exemplo dela. Às vezes, essa frase era tanto um exemplo bom quanto um exemplo ruim. Por quê? Falava-se o seguinte, falava, ó, seguinte, pegue o exemplo de fulano, mas tipo, fulano estava fazendo coisa errada. Exatamente, é para você não seguir aquela referência. Então, quando eles falavam assim, ó, pega essa referência, era justamente para você analisar, será que essa referência é uma referência boa ou é uma referência ruim? Tem todos os contextos também, quando se fala de alguma situação, tente sempre tirar uma referência positiva. Tenta sempre tirar algo positivo. Então, tem toda essa questão. Minha maior referência que tem é a minha mãe, né? Por diversas, muitas e muitas coisas, mas uma das que mais me chama a atenção é a determinação dela. Eu não tive pai, meu pai faleceu, eu tinha 1 ano de idade, lá no Nordeste, né? O meu pai nos deixou, então ficou eu, mais novo, a minha irmã e o meu irmão, e ela. Só que nós morávamos em um local, é bem interior mesmo, povoado. Então, naquela situação que o meu pai era o provedor, quando ele nos deixou, tornou-se completamente diferente. Fala assim, opa, peraí, agora mudou a situação. Então foi a minha mãe que fez o papel de mãe e de pai. E ela nos passou muitas referências, né? A referência de determinação do que é certo e o que é errado. É, tem, nossa, é muita, muita coisa, né? Sempre andar pelo certo. O que não é seu, você não precisa nem chegar perto. Então tem muita das coisas. Falando de cultura, bom, cultura é algo bem complicado lá pro, pro Nordeste, porque é muita cultura, né? Então não tem como, por exemplo, definir seria melhor ou pior ali na nossa região. Porque dentro da própria região tem outras culturas. Então, tem cultura, por exemplo, de lá em si, tem cultura que tem tradições indígenas, que até hoje eles praticam isso daí. Então, tem algumas cerimônias indígenas, porque aonde eu morava, em volta, tem muitas aldeias. Até hoje tem muitas aldeias. E essas culturas indígenas foram passando de cultural mesmo. E então tem uma infinidade de coisas culturais no Nordeste que é tudo misturado. Todo mundo de lá respeita a sua própria cultura e tal, né? Não tem algumas aberrações que tem em volta do Brasil, mas ela tem muita cultura, né? Já falando aí, por exemplo, do exército, também eu tenho o Caxias, né? Tanto que quando eu estava no exército, o pessoal ficava me chamando de Caxias porque eu gostava do negócio certo, sempre ia pelo certo, sempre tentava melhorar alguma situação. Então, tinha muitas das coisas que era Caxias seria realmente a referência, né? E deveria ser, principalmente lá dentro. Mas não era todo mundo que seguia. Por quê? Porque é algo tão difícil você seguir que torna-se difícil, literalmente, para uma pessoa ficar ser sempre o certo ali dentro. Não me entenda mal, mas é algo que, tipo assim, se não está no seu íntimo,
torna-se difícil você fazer as coisas como Caxias poderia fazer, né? Ser o certo. Porque tem muitas pessoas que pensam assim. Não é todo mundo, tá? É só algumas. Mas algumas pessoas pensam assim: ah, fulano tá fazendo errado. Vou fazer também, não dá em nada? Não. Pô, segue o exemplo. Exemplo positivo, não segue o exemplo negativo, né? Segue o exemplo de Caxias, né? E um outro também que eu tenho, por ser, eu passei a ser comunicante também, né? Eu passei pela infantaria, comunicante, depois na área para área de TI, né? Rondon. A história de Rondon é incrível, é incrível, incrível, incrível. Onde ele teve, passou as comunicações pelo Brasil. Então, é fantástico. Por quê? É algo que era praticamente impossível. Era praticamente impossível. E ele conseguiu. É tanto que, como nós trabalhávamos na área de telemática, lá nós tínhamos uma frase que dava-se a Rondon, né? Que ele chamava assim: primeiro as comunicações, depois as melhorias. Então, nós falávamos essa frase, que era uma frase das comunicações, né, do curso de comunicações. Porque na área de TI é justamente isso, resolve o negócio para deixar funcionando, e enquanto tá funcionando, tá fluindo, aí nós vamos fazendo as melhorias. O cenário ideal é fazer uma vez só e em perfeita harmonia ali com o ambiente. Mas para quem foi militar ou quem é militar, sabe que não é assim. Então tem essa situação de você fazer algo para resolver ali e depois você vai fazendo as pequenas melhorias. Então, por isso que tem essa frase lá que nós usávamos, né? Primeiro as comunicações e depois as melhorias. Que TI é isso, né? Negócio de, vamos falar assim, política, eu deixo fora negócio de política, não tenho referência política, não gosto de, quem me conhece sabe que eu não gosto de discutir sobre política. Filosofia também é algo que é muito peculiar, porque às vezes o que você entende de um filósofo não é o que a outra pessoa entende. Também existe uma discussão sobre isso, né? Mas eu gostava de ler bastante, por exemplo, Sócrates, né, Aristóteles. Então, mais a fundo. Por quê? Porque era um filósofo que fazia você parar, pensar, reanalisar, pensar de novo, porque não era um texto tão simples de você ler e você fala assim: ah, entendi. Não. Era muito contexto daquela situação presente que eles colocavam ali, né? Então, referência é algo muito, muito importante, assim, na vida das pessoas. O Selva também falou aí da questão dos professores. Eu tenho muitos, muitos professores que é uma grande referência até hoje para mim. Isso pessoal, né? Pessoal. Não estou falando, por exemplo, de algum professor de universidade que eu não tive contato, né? Eu só vi só os atributos dele ali na internet. Não. Os meus, aqueles que eu tive realmente contato, né? Relacionado aos professores. Então, eu tive muitos professores que falavam assim: você não vai ser nada. E tinha outros que falavam assim: uau, você vai ser incrível. Então, você tem que parar, né, e ver qual que é a referência. A referência positiva daquele professor, né, que te incentivava e via que você realmente tinha um fine ali para o sucesso, ou aquele professor meio amargurado que estava sempre criticando,
não passava todo o conhecimento ali para os alunos, ou às vezes passava meio que, né, sem vontade. É outra coisa também que eu não consigo entender. Se você trabalha em um lugar e você trabalha de forma, digamos assim, sem querência, por que você está trabalhando nesse lugar então? Porque não é de graça. Então, se você gosta daquilo, então você deveria fazer aquilo. Se você está sendo pago, você deveria fazer melhor ainda. Porque você está sendo pago para aquilo dali, né? Então tem todos esses negócios de referência, assim. Para professor, eu não vou falar o nome dos professores, porque vai criar intriga, mas eu tenho uma professora que é fantástica até hoje. Eu tô até devendo visita a ela. Então todo ano eu vou na casa dela e tudo mais, conheço a família dela. É, Então tem outros professores também que, meu, enfim. É, dentro do próprio exército teve muita referências de militares que sensacional, de verdade sensacional. Pessoas que tiravam dinheiro, eu presenciei isso. Eles tiravam dinheiro do bolso para dar instrução, porque eles gostavam tanto daquilo, que eles falavam assim: eu vou dar um pouco a mais. A minha concepção deveria ser tudo fornecido pelo exército. Mas quem já foi do exército e quem já foi, quem é do exército ali atualmente, sabe que a verba não funciona bem assim. Então, infelizmente, às vezes, para você ter uma instrução boa, para você passar um conhecimento, você também tem que desembolsar alguma grana ali para melhorar a instrução, para passar esse conhecimento, né? Eu mesmo, eu quando dei algumas instruções, é, eu tive que comprar alguns itens porque o exército ele não disponibilizava. Mas é algo que a minha motivação ali, sabe? Tinha aquela referência, pô, o sargento, pô, o oficial, que ele fazia isso, fazia aquilo. Então, torna-se algo que é realmente, assim, motivador, né, para ver essas referências.